Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui, por assistirem. Meu nome é Otaviano Canuto. Eu sou atualmente um membro sênior do Policy Center for the New South, um membro sênior não residente do Brookings Institute e professor na George Washington University. Há 18 anos moro em Washington e nos anos anteriores eu fui um dos vice-presidentes do Banco Mundial, fui também 2 vezes diretor executivo no Banco Mundial, também fui diretor executivo no FMI e fui, antes disso, vice-presidente no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Antes de vir para cá, para Washington, há 18 anos, eu fui secretário de Assuntos Internacionais no Ministério da Fazenda, fui professor de Economia na USP e antes na Unicamp, e 20 anos atrás eu era o secretário executivo da ANPEC. Então, é uma espécie de retorno prazeroso, ainda que online. Pois bem, nosso assunto hoje, aqui na sessão, é o das cadeias regionais e globais de valor. Elas estão nas manchetes por conta das rupturas na atual fase da pandemia, afetando PIB e inflação, e também suscitando discussões sobre o trade-off entre a eficiência que elas propiciam, os baixos custos, e a resiliência em relação a choques. Isso apareceu pela primeira vez na época do tsunami, mas, digamos, agora com a pandemia voltou com força. Para que você tenha uma ideia de como isso pode vir a ser importante na formatação do mundo pós-pandemia, Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, segunda-feira, numa entrevista gravada pelo Financial Times, disse que a confiança dos Estados Unidos em cadeias de valor no exterior mostrou-se uma vulnerabilidade e que o país precisa produzir domesticamente bens críticos para proteger a economia e a segurança nacional. Mas as cadeias de valor já era um tema quente bem antes da pandemia, né? As cadeias de valor estiveram no núcleo do que o Richard Baldwin, professor de Genebra, chamou de globalização 2.0, né? Que é esse período de integração comercial muito grande nas décadas anteriores, particularmente até a crise financeira global, durante o qual nós vimos redução da pobreza global por conta da incorporação de trabalhadores em países não avançados, e vimos um multiplicador do comércio global em relação ao PIB global até o início do milênio, né, até a crise financeira global, muito elevado. E é por isso que a proporção do comércio sobe em relação ao PIB, mantendo-se num platô depois nos anos após a crise financeira global. Isso tem a ver, evidentemente, com as cadeias de valor. A fragmentação de processos produtivos, tornada possível pelos avanços nas tecnologias de informação e comunicação, assim como nos transportes, o uso de containers, combinado com uma disposição de países, muitos deles, de reduzir tarifas e barreiras comerciais. Agora, esse platô a que me referi, meio que se reflete no mínimo três questões estruturais importantes. Primeiro, que houve uma exaustão da primeira grande onda de fragmentação, associada à eletrônica, metalmecânica e assim por diante. Segundo, o rebalanceamento da China, subindo a cadeia de valor e encolhendo importações em termos relativos e dependendo menos de exportações. E terceiro, as economias avançadas estão se tornando cada vez mais economias de serviços, né, como proporção do PIB, e, por enquanto, pelo menos, os serviços não são tão propensos ao comércio global, com oportunidades de fragmentação, como no caso da indústria manufatureira. E mais recentemente, é claro, todo mundo passou a se perguntar e a examinar os efeitos das novas tecnologias, da indústria 4.0, se ela tende a chupar de volta parte daquilo que foi descentralizado, que foi fragmentado, né? Além disso, como todos sabemos, houve um pushback contra a globalização, né? Politicamente falando,
como o Trump, na Europa também e assim por diante. Pois bem, nós temos hoje aqui 3 participantes top line de comércio internacional e economia, sobejamente reconhecidos por seus trabalhos e pela trajetória em termos de civis, em termos de currículo vitae, né? A minha ideia aqui é tê-los inicialmente falando até 15 minutos cada, e depois a gente vai interagir, inclusive com eventuais questões que venham da audiência. A Vera Torstensen é professora e consultora da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, desde 2010, dessa vez, voltando onde esteve de 1974 a 1986. Ela é também coordenadora do Centro de Comércio Global e do Investimento, o CCGI, um think tank de políticas e regulação do comércio internacional. Antes, a Vera trabalhou por 15 anos como economista, como assessora econômica, na missão permanente do Brasil junto à OMC em Genebra, onde ela também, inclusive, foi chairperson do Comitê de Regras de Origem da OMC. Vera tem conhecimento analítico e prático de políticas a respeito do assunto. Outro também, o Renato Bauman, o Renato Coelho Bauman das Neves, né, que atualmente voltou a ser economista sênior no IPEA, onde ele já tinha estado em 75 a 88 e retornou desde 2011. Ele também é o coordenador da unidade de investimento externo e cooperação internacional, desde junho do ano passado. O Renato trabalhou na CEPAL de 1989 a 2010, tendo sido, inclusive, chefe da CEPAL, chefe em Brasília, para o Brasil, de 1995 a 2010. Foi professor também na UNB, né? Além de professor em Oxford no começo da carreira dele. Quando eu fui um dos vice-presidentes do Banco Mundial, eu tive o privilégio de tê-lo como advisor em 2010. Eu fui um dos coautores dele no Manual de Economia Internacional e já tive a oportunidade de trabalhar com ele em pesquisas, com edição de revistas, etc. José Guilherme Reis é atualmente o diretor executivo por Brasil e Suriname no Banco Interamericano de Desenvolvimento, aqui em Washington. Antes disso, ele esteve no Banco Mundial a partir de 2004, onde trabalhou com a Agenda Microeconômica do Crescimento, Clima de Investimentos e Comércio Internacional, chegando, inclusive, a ser gerente dessa área no Banco Mundial. Também tive o privilégio de ser colega dele, de tê-lo no Departamento de Comércio do Banco Mundial, quando eu fui VP lá. E coescrevemos vários trabalhos. Antes de Washington, José Guilherme foi secretário de Política Econômica na Fazenda, chefe da assessoria econômica no Ministério do Planejamento e professor na PUC do Rio. José Guilherme foi um dos coautores do primeiro relatório anual de desenvolvimento das cadeias globais de valor, em 2017. Então, eu sugiro que nós comecemos com ele, e depois o Renato traz a ponte global, inclusive regional, e a Vera focará principalmente no Brasil. Mas é claro que depois nós podemos falar de tudo. Tá certo? Maravilha. José Guilherme, então, por favor. Obrigado, Otaviano. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com você, com Vera, com Renato e com os colegas que estão nos assistindo. Também é um prazer voltar à ANPEC, onde eu, como você, também há muitos anos tive também. Na verdade, eu estive como secretário executivo adjunto na SBE, mas nem me lembro mais quando, para falar a verdade. Acho que é mais ou menos no começo dos anos 90. Mas, enfim. Bom, como você sugeriu, eu vou tentar explorar alguns pontos gerais sobre cadeias globais de valor e como ficou claro para quem acompanhou aí essa breve descrição do meu currículo que você fez, eu já não estou tão focado no tema, estou mais focado nas questões relacionadas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, então eu vou um pouco falar sobre o aspecto regional, talvez, e um pouco da discussão que você
que você começou aí sobre eficiência versus resiliência e o que isso pode implicar. Então, acho que, como todos sabemos, as cadeias globais de valor tiveram um crescimento acelerado na primeira década do século, na última década do século passado e primeira década desse século, um período aí de uns pouco mais de 10 anos, a década longa, como Aditya Mattu e coautores descreveram uma vez, um pouco parafraseando o século longo do Rob Hobsbawm, né? As cadeias existem há séculos, as cadeias globais de valor existem há séculos, mas realmente cresceram muito rápido por força dos avanços tecnológicos, transporte, informação e comunicações e redução de barreiras comerciais, né, que, de alguma forma, induziram os fabricantes a estender os processos de produção além das fronteiras nacionais. Como você também mencionou, Canuto, o foco do crescimento, o crescimento fácil, digamos, das cadeias globais de valor foi em máquinas, eletrônicos e transporte, e nas regiões especializadas nesses setores, especialmente Ásia e Europa. É fato sabido que nós, na América Latina, estamos bem fora da expansão das cadeias globais de valor, embora não totalmente fora. O relatório do Banco Mundial de 2019, o World Development Report, foca no tema das GVCs e estima que, com uma pequena reversão na última década, os cadeias globais de valor representam hoje cerca de 50% do comércio internacional global. Houve esse período, então houve esse período forte de crescimento das cadeias, de impulso ao comércio de insumos e máquinas e equipamentos, bens de produção em geral, quando a elasticidade do comércio em relação à renda ficou bem acima de 1 durante vários anos. E depois houve essa natural perda de impulso, com, vamos dizer, a exaustão da parte mais fácil de expansão e um pouco o início de uma série de fatores de ordem mais de políticas públicas e de mudanças estruturais que diminuíram, desaceleraram esse crescimento, né? Acho que um deles por exemplo, um dos elementos que ajudou o crescimento das cadeias globais de valor foi exatamente os acordos comerciais, né? A realização de acordos comerciais e de acordos comerciais chamados profundos, né? Deep Trade Agreements, que, na verdade, vão além da troca de preferências comerciais e envolvem aspectos relacionados aos negócios, né? ao ambiente de negócios, e permitem, com isso, o movimento de investimentos entre países, que é a composição das cadeias globais de valor. A literatura tem uma evidência bastante forte de como as reformas associadas a acordos comerciais profundos têm sido um importante motor da expansão das cadeias globais de valor. Tem alguns trabalhos do Michele Ruta, do Banco Mundial, do próprio Aditya Mattu, que mostram como a assinatura da Nádia Rocha, como a assinatura de acordos profundos tem um impacto grande e positivo no comércio das cadeias globais de valor. Com houve essa desaceleração, ademais desse elemento que deixou de ser um elemento propulsor, também o backlash contra a globalização. Isso faz parte do backlash contra a globalização que você mencionou e que, na verdade, passam a limitar o crescimento desse tipo de comércio também, né? E eu acho que no centro de tudo isso está um problema geopolítico, né, que passa a ser associado ao efeito China e a relação da China com as principais democracias ocidentais, em particular com os Estados Unidos, né? A verdade é que a China foi um dos países muito beneficiados por expansão desse tipo de comércio de cadeias globais de valor. Não por coincidência, você mencionou o relatório que nós editamos no Banco Mundial. Duas das instituições envolvidas são de lá, da China, né? Duas das instituições participantes. E, na verdade, a China deu o caráter global das cadeias globais de valor, né? O Richard Baldwin, que você mencionou, gosta de dizer que as cadeias globais de valor não são nem cadeias de valor, são redes de produção, nem globais, são basicamente regionais, né? Tem uma fábrica Europa, uma fábrica Ásia, uma fábrica América do Norte. Mas
a China digamos, é o elemento, a China e parte da Ásia que está conectada na fábrica Ásia, que, na verdade, dá essa dimensão de global às cadeias de valor. E mais recentemente, como você menciona também, houve a disrupção causada pela pandemia e a disrupção das cadeias de suprimento, né, da logística das cadeias de suprimento, o que também tem trazido esse debate de eficiência e resiliência de forma mais forte. Uma discussão que surgiu a partir daí é a discussão se é possível, com isso, que as cadeias globais sejam redesenhadas. Né? Qual é a possibilidade de que elas sejam, de fato, totalmente redesenhadas e que parte delas voltem para os seus países de origem, num fenômeno chamado de reshoring, ou para países que estejam perto dos outros grandes centros de produção na Europa e nos Estados Unidos, e isso está se chamando de nearshoring, uma ideia de ampliar, digamos, as cadeias globais para mais além digamos, bem mais abaixo do Rio Grande, né? Uma fábrica América bem mais abaixo da fronteira México-Estados Unidos. Qual é a evidência que existe sobre isso? Acho que a evidência é bastante limitada, mas ela não sugere que haja grande possibilidade de que as cadeias globais, de que haja um redesenho rápido das cadeias globais de valor. A evidência, se você pensar uma evidência econométrica que pode ser que alguns economistas do BID andaram trabalhando, é o impacto, por exemplo, das tarifas Estados Unidos-China, se isso gerou relocalização e que tipo de relocalização isso gerou e de que medida beneficiou uma região como a América Latina. Na verdade, o benefício é praticamente zero, é praticamente impossível identificar algum tipo de benefício. A evidência anedótica no BID tem havido uma discussão bastante grande sobre a possibilidade de usar a oportunidade gerada por essa discussão sobre eficiência e resiliência das cadeias como uma forma de impulsar algum tipo de investimento e de mais exportações na região. A evidência anedótica também não apoia muito com força essa ideia. Né? Você consulta as grandes empresas, as Apples da vida, os Googles da vida, você pensa em relocalizar as plantas que você tem na China, hoje a resposta é um sonoro não. Né? Assim, ou talvez não um sonoro não, mas certamente não há nenhum grande apetite para pensar em se relocalizar para outras regiões. Então, eu acho que assim, é claro que há uma possibilidade de uma ação, de uma fragmentação geopolítica mais forte, né? que realmente imponha à China sanções de tal ordem que impliquem que as vantagens associadas, né, à eficiência por estar ali localizados sejam de alguma forma reduzidas, significativamente reduzidas, e incentivem empresas a pensar em relocalizar as suas plantas industriais. Mas não é isso que a gente está vendo, pelo menos até o momento, ainda que a discussão sobre China é uma discussão muito forte para nós que estamos aqui nos Estados Unidos. Eu acho que fica claro que esse é um fenômeno bipartidário, né, nos Estados Unidos. É certamente um fenômeno que congrega as duas alas partidárias nos Estados Unidos. O que isso me leva a pensar do ponto de vista de integração e do ponto de vista de proposta de política? Né? Eu acho que isso sugere que talvez e, na verdade, a discussão sobre cadeias globais de valor tem relevância e foram particularmente exploradas a fundo nas instituições de desenvolvimento por conta da conexão fácil que você faz entre comércio e desenvolvimento. Né? As cadeias globais de valor ligam bem, não permitem a possibilidade de você pensar em políticas que, através do comércio, os países rapidamente possam gerar emprego, gerar atividade econômica, gerar exportações, integrar-se às cadeias de produção e, com isso,
se beneficiar dessa relação. Mas eu acho que, do ponto de vista de políticas públicas, eu acho que a questão continua a ser a agenda de políticas tradicionais de comércio, né? Que é, na verdade, a proposta pensar a integração, né? Integração, agenda doméstica de integração e agenda regional de integração, né? E aí eu acho que, desse ponto de vista, o BID tem feito alguns trabalhos. Eu de certa forma, resgato o trabalho que o BID fez há alguns anos, chamado Conectando os Pontos, né? Que tem um foco grande na regionalização da regionalização do comércio, né? De ajudar o comércio da América Latina a ser mais integrado, a região a ser mais integrada, focando muito nos acordos subregionais da região, tentando diminuir a fragmentação desses acordos regionais, que, ainda que tenham sido ferramentas potentes para promover a integração regional, conseguindo impulsionar o comércio intrarregional de forma expressiva, mas não conseguiram aumentar a competitividade da região como um todo, vis-à-vis o mundo. Então, eu acho que voltar a pensar nesses temas, né? A convergência dos subblocos regionais da região, Mercosul e os outros blocos, trabalhar em questões não tarifárias, né? Principalmente em relação a regras de origem, facilitação de comércio, e avançando nessas áreas, avançar também num tema que, na nossa região, é absolutamente crítico, que é a infraestrutura. Remeto também a diversos estudos, tanto do Banco Mundial como do BID, que mostram que o custo de comércio associado a uma infraestrutura deficiente é extremamente elevado na América Latina, e ainda que você possa pensar que digitalização e e-commerce vão permitir, de certa forma, um leapfrogging em relação a alguns desses desafios, eu não tenho dúvida que estradas, portos, interconexão, logística ainda vão ser importantes para o comércio internacional. Então, eu não sei, eu paro por aqui e fico à disposição para uma nova rodada de conversa. Maravilha, Zeg. Ótimo. A aprovação fácil do pacote do Biden para semicondutores, né, bipartidariamente, é um bom exemplo do que você se referiu. Então, vamos passar agora para o Renato, grande Renato. Renato. Obrigado. Também é um prazer voltar à ANPEC. Eu nunca ocupei nenhuma posição na ANPEC, mas, além de ter apresentado uns quantos trabalhos aí, quando eu estava na CEPAL, durante 15 anos, todos os anos, eu organizava uma sessão especial da CEPAL aí. Então, e desde então, eu acho que não me lembro de ter voltado à ANPEC, já faz algum tempinho. Eu vou ser repetitivo com as coisas que o Cândido falou e com as coisas que o Zeg falou, mas eu vou ser repetitivo de uma forma mais sistematizada, taxonômica, fazendo considerações a cadeia de valor vista da ótica de economias semi-industrializadas. O que a gente pode dizer, né? Desde logo, o estímulo ou a atratividade dessas cadeias para esse tipo de economia implica influxo de capital, transferência de alguns segmentos do processo produtivo, e como é intensiva em mão de obra mais qualificada do que a média dos padrões locais, tem um impacto eleva a média salarial dessas economias. Mas, ao mesmo tempo, é importante que você tenha um reforço da capacidade interna de inovar para poder participar de segmentos de maior valor adicionado e avançar para níveis de renda mais elevados. Essa é a relação de uma economia semi-industrializada, e acrescentaria uma outra. Participar de cadeias de valor permite você exportar itens para os quais você não tem vantagem comparativa, a princípio, desde que os custos de transporte viabilizem a localização de unidades produtivas aí nessa economia. Bom, dito isso, e já foi mencionado aqui o arrefecimento do ritmo de crescimento dessas cadeias, né? Mas, ao mesmo tempo, além desse arrefecimento, eu acho que há algumas
coisas importantes a se considerar. Pressões internas em diversos países levaram à adoção de barreiras comerciais, mas progresso técnico, digitalização e outras coisas, levaram também a estímulo a alguns processos produtivos, e o exemplo mais claro são as impressoras 3D, que intensificam o estímulo à produção local, à produção interna. Veio a pandemia, e aí novos problemas, né? Acesso a insumos, a restrição do ponto dos transportes, não há navio suficiente, não há container suficiente, isso é uma pressão de custo. Mas, além disso tudo, trouxe uma novidade, que é, se a decisão de investir offshore antes era essencialmente com base em diferencial de custos, agora você passa a ter um componente geopolítico. Não quero porque quem produz isso é a China. Então, eu tenho que produzir isso internamente, porque eu não quero depender mais tanto da China. Além disso, você tem 3 outros componentes desse cenário. O conflito Estados Unidos-China, que tem tido implicado pressões sobre outros países. A perspectiva de ter que adotar padrões técnicos diferenciados e não necessariamente compatíveis, e aí a Vera certamente vai elaborar sobre isso, não me corresponde falar mais uma palavra a respeito, e o impacto disso sobre a Organização Mundial do Comércio, que sempre foi o grande guardião das economias menores, sempre foi quem disciplinou esse processo. Há um consenso de que a OMC, tal como ela é hoje, precisa de um ajuste, mas o temor é que esse ajuste seja feito de uma forma ad hoc, a partir de grupos de interesses localizados. Então, agora, aquilo que parecia ser uma pressão apenas, entre aspas, geopolítica, tem também um componente técnico envolvido, de padrões técnicos, de opção por padrões técnicos. Ao mesmo tempo, há reações contra a globalização. Como ela favorece trabalhadores mais qualificados, paga altos salários e, ao mesmo tempo, reduz postos de trabalho nas economias investidoras, isso gera um ambiente político de forte resistência, né? Eleição do Trump, Brexit, eleições na Polônia, na Hungria, etc., né? São grupos políticos conservadores e reácios a intensificar a aproximação com outras economias, né? Isso leva à adoção mais intensa de barreiras comerciais, e a isso se chamou de desglobalização. Mas o meu ponto é que, aparentemente, há um limite técnico para essa desglobalização, que tem a ver com o simples fato de que os processos produtivos mais eficientes envolvem o uso de insumos, de componentes, que são frequentemente produzidos a custo mais baixo em outros países. Ora, além disso, os tempos de progresso técnico são cada vez mais curtos. Se isso é assim, a opção por produzir internamente esses componentes, a menos que haja uma revolução nos processos produtivos, tal como a gente conhece hoje, muito provavelmente a opção por produzir internamente leva mais tempo. Então, isso significa que é pouco provável que a opção de produção interna seja tão eficiente quanto comprar componentes de terceiros países. Há aparentemente uma barreira técnica para o ritmo e amplitude do processo de desglobalização, né? Do ponto de vista das economias semi-industrializadas, com esse cenário, há pelo menos 3 questões a considerar. Primeiro, o processo de regionalização de alguns processos produtivos impõe a essas economias um desafio e uma oportunidade. O desafio é que, agora, com as cadeias mais regionalizadas, aparentemente, as oportunidades, em princípio, seriam menores do que no ambiente mais globalizado, quase que por definição, né? A oportunidade é que, no processo decisório de produzir internamente ou não, a variável diferencial de custos permanece.
e aí, portanto, não fechou a porta para economias de mais baixo nível de renda. Assim, isso leva a uma enorme expectativa com relação ao nearshoring, ou seja, produzir próximo de uma economia com grande mercado interno, parecia, provavelmente, acho que o tempo do verbo é mais parecia do que parece, ser um conjunto de novas oportunidades. Até aqui, isso não tem se materializado na intensidade desejada. Segundo ponto é que há previsões de que a reversão do processo de globalização implicará pressões de custos. Se aquilo que levou à produção lá fora era redução de custos, por definição, a opção por produzir internamente será feita a custos mais altos. Portanto, pressões inflacionárias. E como isso acontece nas grandes economias, isso deve ter um impacto geral significativo. Terceiro ponto é que a retomada do ritmo de atividade, resolvendo-se o problema de acesso e de oferta de insumos e reduzindo ou eliminando o gargalo nos transportes, não deve ter o mesmo impacto hoje que antes sobre as economias semi-industrializadas. Aquelas economias que apostavam em participar das cadeias de valor como forma de agilizar o ritmo de atividade produtiva, para essas economias é particularmente preocupante que as cadeias de valor, cadeias globais de valor, já há algum tempo têm um processo produtivo intensivo em conhecimento e em serviço, e emprego de trabalhadores qualificados. E aí são as economias ricas que têm vantagens comparativas. Nós não participamos desse jogo com o mesmo potencial, né? Bom, se isso é assim, onde é que fica a América Latina e o Brasil em particular, né? De um modo geral, nós participamos, sim, das cadeias globais de valor, mas pela porta dos fundos. A gente, basicamente, oferece matérias-primas. Não é que a gente não participa, mas ali na parte de baixo da curva de sorriso, né? Onde os benefícios são relativamente menores do que se tivesse ensamblagem ou se tivesse atividade de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Como consequência, e além disso, no conjunto dos países latino-americanos, são quase inexistentes as iniciativas voltadas para somar esforços e explorar de forma conjunta uma inserção internacional competitiva, um jogo de soma positiva. Basicamente, o que se tem é um nível de complementariedade produtiva baixíssimo, né? E em setores que não têm efeito multiplicador sobre outros setores, né? Como resultado, o que nós estamos observando hoje, imagino que a Vera vai falar sobre isso, é uma crescente penetração de produtos fabricados em cadeias produtivas em outras regiões. Produtos chineses que estão aí entrando no mercado latino-americano, fazendo uma festa. No caso da economia brasileira, a participação na globalização até aqui foi muito limitada, exceto no tocante a movimento de capitais e provisão de alguns produtos básicos. Esse desequilíbrio entre participação no comércio de mercadorias e serviços e no movimento de capitais torna a economia brasileira, ou põe a economia brasileira numa situação muito peculiar. A gente inverteu a sequência desejada. A participação no comércio de mercadorias permanece muito baixa, a economia permanece fechada, relativamente fechada a importações, e o número de acordos comerciais é ridiculamente baixo. Bom, o país não está em processo de desglobalização porque não chegou a se globalizar. Ponto, né? Mas é preciso distinguir duas coisas, e o Zeg indiretamente fez referência a isso, que é, as cadeias globais de valor. E aí, por que isso é relevante? Porque, uma vez que as vantagens comparativas das economias da região em recursos naturais, sobretudo em recursos naturais, o nível de participação em cadeias globais será sempre baixo, e certamente mais baixo do que o que se observa em outras regiões, Sudeste Asiático, União Europeia e América do Norte. Então, em lugar de ter uma crise existencial com relação a isso,
a meu modo de ver, o objetivo de política não deveria ser apenas ter uma presença maior nas cadeias globais. E isso leva ao segundo ponto, que são as cadeias regionais de valor, né? Essas, sim, deveriam ser usadas como ferramenta para uma inserção internacional mais competitiva, via redução de custos e com redução de conflitos entre as economias vizinhas, né? A pré-condição básica é haver vontade política, que até aqui nunca existiu em 70 anos de discursos pró-integração na América Latina e Caribe, que é para poder lidar com o número de obstáculos que é enorme. O Zeg mencionou, barreiras comerciais, infraestrutura, etc. Porque, se não for assim, sem isso, a alternativa que temos é continuarmos com a perpetuação de níveis reduzidos de integração regional, apenas preservando o estoque histórico do que já foi negociado. E aqui termino dizendo que a experiência de outras regiões com ganhos de competitividade parece sugerir, e é meu modo de ver, de uma forma muito clara, uma consideração a necessidade de uma consideração mais cuidadosa do potencial de ganhos que podem ser obtidos via produção compartilhada ao nível regional. Procura-se um estadista, paga-se bem, né? E aqui eu fico. Obrigado. Obrigado, Renato, e particularmente por fazer essa ponte, por a ênfase da perspectiva diferenciada de quem é uma economia semi-industrial, né? E agora nós podemos ter a Vera, grande Vera, que vai nos trazer, inclusive mais de perto, mais especificamente para Brasil e cadeias globais. Vamos lá. Um prazer imenso estar aqui na ANPEC de novo. Otaviano, claro que é um prazer atender o seu convite. Vocês estão com a tela na frente de vocês, aí suponho. Sim. Então, vamos lá. Eu acho que o Zé Guilherme e o Renato falaram perfeitamente quais são os desafios. Agora, vamos aos números do Brasil e vamos ver se a gente chega a algum lugar. Tá? Eu vou, claro, que focar na área de comércio internacional. Qual é o cenário atual? Não é a recuperação econômica pós-pandemia, como foi falado, o conflito, agora temos uma novidade, né, com a Ucrânia, e vamos ver, então, o que temos de mais. No comércio internacional, que é fundamental, não existe cadeias globais, só o nome, né, sem comércio internacional. Nós temos uma crise da OMC que já se estende há muito tempo, parece que os Estados Unidos ainda não resolveu apoiar. Também porque Índia, incrível, né? Índia e África do Sul estão muito bem sem a OMC calma, mas isso não quer dizer que o comércio internacional esteja com novas regras, com novos esquemas de liberalização morto. Não é verdade. Tá? A OMC mantém as regras básicas e, atenção, são 350, o número que vocês quiserem, de acordos preferenciais de comércio, mas nós temos, sim, 3 grandes hubs de comércio e que estão gerando regras diferentes entre eles. Então, essa é a grande novidade do comércio. Se vocês analisarem os acordos de última geração, vocês vão ver que as regras da OMC estão preservadas, mas Estados Unidos, Europa e China estão bombando em áreas novas. Quer dizer, comércio eletrônico, investimento, propriedade intelectual... Tudo isso está sendo feito. Então, nosso trabalho no centro é acompanhar as regras de comércio internacional que estão sendo feitas nesses 3 grandes hubs. E aí, as fábricas do Baldwin, né, ficam muito presentes, as 3 grandes fábricas, mas o que eu tenho visto na literatura não é mais bloco, o conceito de bloco, porque não são estanques, são de networks, quer dizer, sempre tem, né, fluxos fugindo por aí. Bom, aqueles números que a gente sempre coloca para a gente ver o tamanho do buraco do Brasil, que é a caída do Brasil na relação aos dados da OMC de comércio. O Brasil está em 27º, 28º. A porcentagem, né, de exportação e importação do Brasil que desaba, né, cada vez mais, o que dá, né, desespero. Um dado que eu adoro mostrar, e aí uma briga brutal é pegar os 10 maiores, os países emergentes, né, do FMI e calcular uma tarifa média que foi feita para eles. Vejam, os emergentes de vermelho na área agrícola, as tarifas são maiores que o Brasil, aqui estão os setores.
Agora, quando a gente vai discutir na área industrial, vocês veem o tamanho, né, da diferença entre a média dos emergentes e o Brasil. Quer dizer, essa verdadeira né, obsessão do Brasil de tenho tarifa alta e vou manter, quer dizer, é incompatível com o que você tem de o conceito de cadeias. Quer dizer, ou você muda a política do Brasil ou desiste de ser cadeia. Tá? Aqui tem a própria Índia diminuindo esses valores, o Brasil estável numa média de 15%. Tá? A produção efetiva, que a economista adora, né, calcular o total, né, de todos os processos, que isso é fundamental para a cadeia, vários setores de uma forma altíssima, as cadeias, a produção efetiva maior, né, que a soma. O número que o Ornelas, o Pessoa e o Ferraz, da Getúlio, vivem dizendo: o Brasil não pode ter participar em cadeia global com um brutal valor adicionado. Ele adora exportar alimento, quer dizer, 100% brasileiro. Quer dizer, não dá para você participar de cadeia com essa obsessão. Um dado da OCDE de conteúdo importado nas exportações mostra o Brasil aqui embaixo. Quer dizer, se o Brasil se recusa a importar para exportar, ele não vai fazer parte de cadeias, não é? E aí, pronto, vimos o mundo de tarifas que está triste, né? A obsessão do Brasil. Vou partir para um outro fator fundamental em cadeias e para você entender esses 3 grandes hubs. E aí a preocupação. Nós fizemos uma pesquisa grande sobre que estándares o Brasil usa, que tipo de estândar. Estândar é aquela história, né? A tomada, a construção, os estándares para você fazer tudo na indústria, não é? Tem estândar para tudo. E na OMC você tem, então, barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias, agora sim a novidade, barreiras ambientais. E aí cada hub, senhores, está desenvolvendo os seus próprios estándares. Tem uma aluna que trabalha comigo que está mexendo com os estándares de SPS na China. Renato, é incrível, a China agora já está desenvolvendo os estándares dela. E nós fizemos uma pesquisa grande entre Brasil e Argentina, quer dizer, gente, Mercosul não existe, né, nesta hora, para ver que tipo de estándares a indústria brasileira fez. Então, na área de veículos, máquinas, etc., a porcentagem de jabuticabas, ou seja, de estándares brasileiros que o Brasil usa, quer dizer, se você faz estândar brasileiro, o resto da América do Sul não vai aceitar necessariamente, porque a base ou é ISO, né, ou é de modelos americanos. Então, de novo, e rapidamente você vai ter chinês, tá, para a área todinha de digital. Então, se você fica usando os seus estándares, você acaba não conseguindo exportar. E já é verdade, exportação para a América do Sul, para a Chile, por exemplo, eles são muito mais... o que nós descobrimos é que o Brasil usa mais de 50% de estándares nacionais contra a internacionalização de estândar. E, atenção, e nós usamos, a Argentina é mais europeia do que o Brasil, né? E todos os países do Pacífico, da América do Sul, usam estándares americanos. Então, nós estamos numa verdadeira crise em relação aos estándares. Esses números existem, essa pesquisa é grande, está lá no site da OMC. Desculpe, do CCGI. Outro dado fundamental. Otaviano, isso é para você. A OMC, veja, a OMC não tem acordo de meio ambiente, mas ela estuda meio ambiente. E o que ela descobriu? 13 mil medidas ambientais já foram identificadas como relacionadas ao comércio. Tá? Quer dizer, você já está usando, os países ricos já estão usando os estándares de meio ambiente para influir o comércio internacional. O resultado e que aonde ela aparece. Vejam aonde os países desenvolvidos estão travestindo, vamos dizer assim, as suas exigências, o seu protecionismo ambiental. Em TBT, em barreiras técnicas, que estão, sim, na OMC. E quem trabalha com comércio sabe que barreira técnica é muito complicada de você não usar como proteção. Tá? Olhe a festa dos Estados Unidos da União Europeia, produzindo essas barreiras comerciais, e aqui a China despontando. O Brasil está lá embaixo. Tá? Esse é o segundo grande ponto. O terceiro grande ponto é o seguinte: como é que nós estamos em relação aos nossos grandes parceiros, que são os hubs, né, deste meu mundo de networks? Nós estamos vendo aqui, aí esses números estão todos no centro,
Claro que as exportações brasileiras entre China, Estados Unidos e Europa bombando para a China, nós sabemos, e sabemos o que a gente exporta para a China, né? E para os outros países. É commodity sem grandes novidades. Nas importações, vejam que interessante, a União Europeia caindo, a China subindo e importações. Tá? E aí a pergunta é, o que a gente importa da China? Por incrível que pareça, os setores industriais que a gente importa dos 3 hubs são muito parecidos. É máquina, equipamento, produto químico, é a parte de produto eletrônico. Quer dizer, os 3 grandes estão competindo por aí, né? Em termos de saldo comercial, a grande novidade aqui é a China. Eu fiquei tão preocupada com essa história da Índia que fui perguntar o óbvio. Glorioso Mercosul foi criado, né, para dar força, para dar poder, maior competitividade ao Brasil. A pergunta é, aonde está o Brasil na Argentina e na América do Sul? E aí também vou passar rapidíssimo. Veja o seguinte, o Brasil está decaindo, a China está subindo e diminuindo esse diferencial. Aí, quando você quando você vai para as importações argentinas de cada setor industrial, daqueles famosos, vocês veem, gente, que a única coisa que sobra para o Brasil é a área de automóvel, porque você tem o acordo automotivo. O resto das áreas, o Brasil está desistindo de exportar. Tá? Na área o capítulo 84, gloriosas máquinas e equipamentos, a China vermelho já jantou o Brasil. Tá? Na área dos outros, de 85, eletroeletrônico, a China já jantou o Brasil. Na área dos outros setores, aí você, para cada um, a gente dividiu tudo isso para saber o que a Argentina está importando. Em resumo, nós fizemos para a América do Sul, né, e para a Argentina. E para a América do Sul, um dado interessantíssimo, Canuto. A fábrica China está aqui trabalhando. Não só a América do Sul está deixando de importar do Brasil, importando da China, como está importando cada vez mais os países asiáticos. A soma dos dois já te dá a cara do que está acontecendo. Tá? Então, aí estão todos esses dados então, da América do Sul sem a Argentina, mostrando que a China está crescendo a passos rapidíssimos. Tá? Isso deixa para vocês se divertirem com calma, porque tem coisa mais divertida ainda para mostrar. Bom, então lá vai. O que eu estou mostrando? Ponto 1, o Brasil reluta, insiste em ficar fechado em tarifas. Ponto 2, o Brasil reluta e insiste de criar os seus próprios padrões industriais, não usando padrões internacionais, e com isso ele não exporta, porque os países não aceitam mais os padrões brasileiros, né? Não foram feitos para exportar, foram feitos para manter o mercado brasileiro fechado. É isso que tem que entender. Essas são as regras de estándares, a guerra dos estándares está por trás. Aí eu fiz um estudo ao contrário. Aí todo mundo sabe que o Brasil é relutante em fazer acordos. Quer dizer, quando consegue assinar acordo, resolve comprar briga na área ambiental com o maior defensor de regulação ambiental, que é a União Europeia. Quer dizer, o Brasil não faz acordos quando consegue fazer briga com o parceiro, né? Quer brigar com o noivo na véspera do casamento. Né? E aí a pergunta, e eu já nessa altura, já vai ficando velha, vai ficando cética em relação ao mundo, é aquela história, o Brasil não vai fazer acordo com ninguém. Pronto, é isso que, inclusive, se tivermos um governo petista, já está claro que a gente não vai fazer acordos com ninguém mesmo, que não é do feitio, né? Não é do gosto. O resultado qual é? Eu pergunto assim, tá bom, o mundo não quer acordo, só que, aliás, o Brasil não quer acordo, só que o mundo está bombando em acordos. E aí eu comecei a estudar o que está acontecendo no mundo em relação aos acordos, os chamados mega-acordos. O Brasil não quer acordo, mas o mundo tem acordos, e os mega-acordos também aí. Então, vejam o que acontece. Os baristas nós fizemos um estudo Brasil, Argentina, Rússia, Índia e África do Sul, que são os relutantes, vamos chamar os relutantes, estão aqui do lado os relutantes. O Brasil só tem acordo com o Chile, né? A Argentina também. Vejam o que está acontecendo com o RCEP. O RCEP, 15 países que estão no hub China. Vamos ver aqui depois a ASEAN, como está embutida. A ASEAN está casando com os Estados Unidos. E o USMCA, o NAFTA 2, né?
E os acordos da União Europeia, atenção, a União Europeia agora, na nova geração, tem acordos com a Japão, Canadá, a Coreia, quer dizer, a União Europeia também está fazendo seus acordos. Então, está claro na cabeça de todo mundo que você tem 3 grandes hubs expandindo seus acordos internacionais. E os relutantes? O que eu fui descobrir é que a África do Sul tem acordos regionais, sim, na própria África, vários. A Índia mudou a sua política. A Índia agora tem acordos, já tinha com a ASEAN, não quis casar com a China, não quis RCEP, mas sim, atenção, ela casou com a Coreia do Sul e com o Japão. Então, vocês vão ver o resultado. O que a gente fez? A gente trabalhou, então, com esses países, para vocês verem o tamanho dos mega. É impressionante em termos de PIB, exportação e importação. Nós ficamos, nós lá embaixo, né, esses países emergentes são muito países emergentes isolados, são muito pequenos. E, claro, colocamos isso, eu tenho um grupo que faz modelagem, um pessoal que adora esse tipo de coisa e faz muito bem. E os resultados são assustadores. E aí, depois, Otaviano, mando tudo isso para você. O que nós fizemos? A pergunta é: quais são os impactos medidos pelo GETAP dos mega acordos em cima dos relutantes, que não querem fazer acordos? E aí você vê uma festa de sinal vermelho, ou seja, em termos de PIB, em termos de investimento, em termos de exportação e importação, o Brasil acaba sendo afetado pelos mega acordos, pela a configuração desses mega-acordos. Nós fizemos a modelagem até 2035, né? Você vê isso a partir de 25, 30, 35, já está acontecendo. Com alguma coisa sobra menos no RCEP, por causa dos commodities, mas os resultados são muito negativos para a Argentina, muito negativos para a Rússia. Para a Índia, deu para sobrar em PIB e investimento, mas deu tudo negativo em comércio internacional. Então, senhores, a pergunta é: o mundo não vai esperar o Brasil decidir o que quer da vida. Simplesmente o mundo, os grandes acordos estão continuando, não é que vão começar a fazer. A União Europeia já está com esses acordos todos andando. O RCEP é uma questão de poucos anos, está todo mundo andando, já está em vigor, né? E os efeitos são negativos. Agora, olha a onda verde. Todos os países que pertencem a um desses mega-acordos está indo muito bem. Vale a pena dar uma olhada com calma nesses números, tá? E pronto, a pergunta, então, eu acabo. Cadeias globais, cadeias de valor, o que é isso? Como é que é essa história? Para você ter cadeias globais ou regionais, professor Bauman, você tem que ter requisitos básicos, e o Brasil não cumpre nenhum desses requisitos básicos. Então, esqueça, o Brasil não vai pertencer à cadeia regional e global nenhum. Regional, esquece, Bauman. O Brasil já tem tarifa zero com todos os países da América do Sul. E não exporta. A China está jantando a América do Sul. Por quê? Por causa dos padrões, por causa que o Brasil não tem competitividade. São os estándares malditos que estão dando esse problema. Bom, então, requisitos básicos. Tarifa baixa? Esquece. Regras de origem flexíveis. Mas o quê? Mas vai falar em regras de origem flexível com os industriais? Você está morto, porque elas fazem questão de 50% a 60% de regras de origem. Assim, senhores, você não consegue fazer comércio de cadeia nenhum. Tá? Já falei bastante de estándares internacionais e é por aí que a coisa anda. Quais são as opções? Como bem falou o professor Canuto, né? A maneira de você entrar em cadeias é ou fazer acordos, coisa que o Brasil não quer, né? Ou mudar de alguma forma e fazer uma abertura unilateral, o que eu duvido que o Brasil o faça, né? E no caso, e último slide, é o seguinte: se o Brasil continuar a fazer essa política, com o que vai acontecer? Eu já mostrei para vocês que a América do Sul, a China come o Brasil, né? Os seus parceiros, e na área internacional, os mega-acordos comem o Brasil. Ou seja, não tem escolha. É aquilo que a sua avó já ensinou. Se ficar o bicho, né, come, se correr o bicho engole, qualquer coisa assim. É exatamente o que está acontecendo com o Brasil.
o RCEP, o TPP 12 ou 11, a gente fez simulação com os Estados Unidos no TPP, de todas as maneiras, a expansão da União Europeia, simplesmente vão tirar o Brasil do cenário internacional. Pronto, professor Canuto, todas as más notícias já foram. Não, mas muito obrigado, Vera. O que importa é que seja dito o que tem que ser dito e que leve isso em conta no exame. Na verdade, é bem consistente a história que você conta com respeito ao Brasil pagar um preço, tem um custo para o Brasil de ser tão fechado. Produtividade mais baixa do que o que poderia ser e dificuldade, inclusive, de avançar por conta dessa insistência no fechamento. E acho que é importante também, Vera, com tudo que você apresentou sobre o que está acontecendo lá fora, para evitar que a gente tenha, parafraseando Schwartzman e Fernando Henrique Cardoso, que a gente tenha uma ideia fora de lugar sendo transmitida. Porque agora, como depois de Janet Yellen e Macron falar em redefinição de linhas estratégicas e claramente existir, mesmo que não necessariamente com perfeita a confluência da visão do setor privado em relação à cadeia e o dos policymakers, mas o fato é que você tem uma pressão, particularmente de policymakers, para reverter parcialmente a globalização. E aí, evidentemente, que já tem gente tentando pegar a carona no Brasil, tentando transplantar. Vejam bem, os Estados Unidos vai fazer isso, ela vai fazer isso, então ele vai fazer. Quer dizer, essa ideia é uma daquelas que viajaria completamente fora do lugar, porque você bem mostrou o grau de fechamento que a economia brasileira já apresenta, fechamento comercial, e o preço que vai pagar. E a nova agenda, como você bem observou, via notificações ambientais, vai ganhar novos capítulos por boas razões, a partir da introdução de taxas de carbono e assim por diante. Claro. Né? Maravilha, eu acho que as 3 apresentações de vocês, tudo bem que a gente está... tem uma pergunta... bom, vocês querem comentar algo mais? Alguma coisa cruzada? Só acrescentar 2 notas de pé de página. Uma é que eu acho que a Vera e suas, sempre com uma infinidade de números, né? E sintetiza da seguinte maneira, um exemplo que eu sempre dava em sala de aula. Eu soube que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, se vende cuia de chimarrão made in China. Ponto. Eu acho que isso define tudo. Cuia de chimarrão com um buraco na madeira made in China, né? É realmente talvez o melhor indicador da baixa competitividade, né? Sim. E a outra coisa... Desculpe. Não, vai lá. Não, vai. Não, a outra informação que eu queria trazer é a seguinte: anteontem eu fiz uma apresentação na LAD e, em seguida da minha fala, o pessoal do governo do Chile apresentou o que eles estão fazendo. E eles estão fazendo uma coisa muito inteligente. Mais uma lição do Chile. O Chile tem acordos comerciais. Eu mexia com o meu ex-colega da CEPAL, com o Rosário. Vai faltar país no planeta para você fazer acordo comercial. Tem tudo. Eles não precisavam estar no CPTPP, porque eles já tinham acordos com todos aqueles países. Enfim, o que eles estão fazendo é a cadeia de valor na prática. E o exemplo que foi dado lá foi o seguinte: eles importam cacau da Guatemala, e eu acho, se eu não me engano, do Equador, fazem a barra de chocolate no Chile, e esse chocolate entra com tarifa zero na China, porque tem acordo. Simples assim. Simples assim, né? Mas, para isso, é preciso que você quebre as barreiras em política, a economia política interna seja outra, completamente diferente da que a gente tem aqui, né? Perfeito. Se eu puder também, Otaviano, só fazer um comentário. Eu acho que a Vera ilustrou aí com abundância de dados o desafio brasileiro, a situação brasileira, e acho que fica claro, né, que alguém cunhou essa expressão que eu gostei muito, né, um autoembargo, né? O Brasil se criou um autoembargo, ele se exclui do comércio internacional e não usa isso como
como um elemento fundamental para a sua agenda de crescimento econômico, né? E convenhamos, né? Estamos com poucos avanços em termos de crescimento econômico já há muitos anos, né? E com desafios para crescer a produtividade. Então, acho que talvez minha única, não sei se discordância, mas talvez haja algum otimismo na ideia de que essa situação vai gerando tanto... É tão claro, né? Isso que a Vera mostrou, que os países usando acordos comerciais, a China, apesar de tudo, apesar dos conflitos com o Japão, a China, as tentativas de acordo, quer dizer, União Africana, né? Até na África, com países onde diminuir 0,01% das tarifas comerciais é fundamental, tem um impacto enorme sobre receita fiscal, não são países mais pobres, mais dependentes de receita que vem de tarifas aduaneiras, ainda assim tem um esforço de cooperação e de fazer um acordo. Então, acho que a minha esperança, não sei, talvez eu ainda seja meio otimista demais, é que essa situação vai ficando clara e vai gerando, talvez, trazendo a semente da mudança. Não sei. Deixo aqui como... Guilherme, um pouco... Você tem toda a razão. Quer dizer, para quem está no comércio internacional há 30 anos, como eu, né, vai te dar aquela a famosa angústia de você não conseguir com que as pessoas enxerguem, né? E, no fundo, eu acho que é exatamente isso. Não se quer mudar. Quer dizer, quem tem indústria, é muito difícil, sabe? Se está bom como está, a gente vai levando. O que eu estou tentando mostrar é que o não fazer nada é autodestruição, tá? E os números estão... No fundo, eu tentei fazer nessa apresentação, mostrar que o mundo está andando e o Brasil vai se autodestruir. Eu falo que a tática do Brasil... Porque o Brasil não quer mudar em nada, ele já perdeu o mercado, né, a regional dele, sabe? É muito difícil você fazer cadeias regionais se você só sabe fazer em standard jabuticaba, se você não sabe fazer standard dos outros dois. E o pior ainda, eu estava muito calma com a história dos standards. Quando eu vi, gente, a invasão da Índia, como a Índia está jantando a América do Sul e a Argentina nos setores, que não adianta nada você falar de commodity aqui, né? Dos setores que a gente tinha tanto orgulho, capítulo 84 de Macro, 85, quer dizer, esquece, e só sobreviveu para a Argentina automóvel por causa do acordo do Mercosul. Na hora que isso acabar, gente, você não exporta mais automóvel mais para a América do Sul, porque os estándares da América do Sul, Pacífico, é todo americano, sabe? E aí, como eu digo, se a China come por dentro e os mega acordos comem por fora, aonde está esse pessoal que não enxerga que a gente está se autodestruindo? Esta é a minha angústia atual, não é? E agora, o lado que o Brasil, o setor que o Brasil, para ser positivo, seria da área de meio ambiente. Eu estou trabalhando muito com comércio e meio ambiente. É uma outra lógica, porque aí você está pensando o seguinte, você tem a lógica da OMC, que é TBT, olha só, gente, que são os governos que decidem. Aí você vai para outra lógica fundamental de meio ambiente, que é a exigência pelos países ricos de os chamados padrões voluntários privados. Então, são as ONGs que dizem, principalmente na área de agricultura, como é que você tem que fazer, se não tiver o selinho da ONG, você não exporta mais. Aí, senhores, tem uma outra lógica complicada, que é do ESG. Ouviram falar que aqui são ONGs. ESG, quem manda, teoricamente, são os bancos. Quer dizer, o banco só vai dar dinheiro mais barato se você seguir todos, no fundo, são os padrões, né, privados e mais alguma coisa relacionada principalmente a padrão trabalhista, a direitos humanos e outras coisas mais. Mas é outra lógica. E aí você tem 500 empresas de consultoria bombando, e também não tem lógica nenhuma, né? Aí você junta tudo isso, Otaviano, e tem o problema do due diligence da OCDE. A OCDE também está trabalhando nisso e tem
Então, você tem 4 caixinhas de estándares ambientais que você tem que seguir se você quiser exportar, né, para lá, se for a União Europeia e tal. E aí, claro, tem CBAM, tem tudo isso. Quer dizer, o mundo hoje, você criou um outro bicho chamado barreira ambiental, que está assim, o caos instalado. E claro que a barreira é barreira mesmo ao comércio. E que a gente, por boas razões, né, Vera? Por favor, tem que aceitar. De novo, esse é aquilo que você não vai brigar. E aí você tem na cadeia, para cortar a cadeia, o problema de ciclo de produto. Quer dizer, toda a certificação que você vai fazer ambiental é uma certificação de ciclo de produto. Tá? E aí você tem, quer dizer, comércio internacional. Aí você diz assim, não, o Brasil vai estar bombando no comércio internacional por causa de alimento e commodity. Senhores, calma. Já o Brasil vai ter problema de commodity, minério não vai exportar com esse tipo de, sabe, explorando o índio, ilegal, etc. e tal. O boi não vai exportar, porque o boi está em terra desmatada, e a soja que o boi come também está em terra desmatada, e se você não tem certificação, você não consegue exportar. Então, mais uma nuvem negra, Otaviano, em cima do Brasil. Essa eu vou adotar também agora, viu, Zé Guilherme? Falta mais uma nuvem aí na área de mineração e na área de commodities. É esse o Brasil que a gente está deixando para a próxima geração. Tá? Pois é, Vera. E a sua apresentação mostrou bem, inclusive, o seguinte: apesar do custo que o país paga em termos de PIB perdido, PIB que não tem de produtividade por conta do grau de fechamento, ainda escuto, de vez em quando, a gente vê alguns bragging, né, batendo no peito que o Brasil tem cadeias produtivas densas e interligadas, sem observar que, na verdade, seria melhor ter cadeias mais enxutas e podendo importar equipamentos e tecnologia-chave que nos permitissem ter cadeias mais competitivas. E não adianta nada manter o status quo. Os seus números foram claros. Enquanto a gente mantém o status quo, a China e os outros estão comendo pelas bordas. Deixa aproveitar o seguinte, Marcos Vinícius. Isso. Então, Marcos, adorei a sua pergunta, né? Então, aquela história. Deixa eu dizer para quem não está vendo, que se o fato do Brasil não ter feito políticas externas mais agressivas não resulta dos problemas internos, a inflação alta, por exemplo, tem nos dado muito trabalho, quer dizer, gastou muito da nossa energia. Vamos lá, respondam vocês, o que é que vocês acham? E aproveitem e ressumarizem o que é que vocês acham que qualquer governo brasileiro deveria buscar. Pois é, vamos pensar para frente, né? Marcos Vinícius, essa é a pergunta famosa que eu sou suficientemente velho para dizer que me preocupei muito nos antigamente. Então, assim, primeiro você espera o Brasil resolver os seus problemas, basicamente de inflação, para depois você abrir a economia, né? Eu fui cepalina nos bons tempos, né? Porque naquele tempo todo mundo era cepalino. Aí o que acontece? Então, o que a gente faz? Você mantém tarifas altas, você mantém o custo do Brasil é muito alto, então vamos, por favor, não vamos mexer no comércio internacional, não vamos abrir enquanto não resolver os problemas do Brasil. Ô, Vinícius, eu vou morrer antes e o Brasil não vai resolver os seus problemas. Porque exatamente ao contrário, não é um depois do outro, é junto, tá? É fazer ao contrário, o Brasil crescer com esse tipo de abertura. Vocês querem ter um número? O IPEA calculou quanto as empresas recebem de assistência do governo. São 400 bilhões, tá? Por ano. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, você tem já o câmbio, Vinícius, nunca o câmbio foi tão bom, não mexeu uma vírgula nos números macro, tá? Não adianta, quer dizer, a lógica do esperar, aí aquela história, o fim do ditado popular, se ficar, o bicho pega e come do mesmo jeito, ô Vinícius. Esse é o problema, tá? Agora eu gostaria de ver o que o professor Renato e o professor José Guilherme têm para responder para o Vinícius. Vamos lá. Eu acho, repetindo você, eu acho que não tem que esperar nada. Antigamente, e todo mundo aqui tem idade suficiente para isso,
se falava numa coisa chamada projeto nacional, né? Não existe projeto, até o jargão saiu, né? Não existe projeto nacional, né? E mais, os 14 milhões que você falou são do orçamento aberto, do transparente, né? Não do dissimulado, né? O jornal hoje traz uma estimativa da economia brasileira dissimulada, sei lá, a palavra não é bem essa, mas contrabando, transações ilegais, não sei o quê, alguma coisa com 16% do PIB, não é 1,6% do PIB. É altíssimo, né? Você tem informalidade, você tem todo esse conjunto de coisas. É uma economia em que você tem alguns milhões, não sei mais quantos milhões, de empresas formalmente registradas e 20 e poucas mil empresas participam no comércio internacional, seja como exportador ou como importador. Alguma coisa está muito errada, está muito errada, e com um grau de concentração enorme, portanto, um grau de lobby e de preservação de interesse muito grande, né? A concentração do setor de traders é absurdamente elevada nesse país, e por alguma razão. E uma das razões é a falta de política explícita em relação à inserção internacional. Qual é a política? Inclusive Mercosul. Você pergunta a qualquer brasileiro, Mercosul para quê? Desde o início, desde julho de 1986. Para os outros três era óbvio, era um mercado que é um múltiplo inteiro, o mercado brasileiro, comparado com o mercado local, era muito óbvio. Para o Brasil, para que o Brasil quer Mercosul, se isso corresponde a 5%, 8% do PIB brasileiro? Você não tem nunca teve um projeto de inserção internacional nas últimas décadas. Então, isso explica essa prioridade baixa com relação à inserção internacional. E último ponto, quando você pensa em Amazônia, a região amazônica são 60% do território nacional e uma proporção muito próxima do território da América do Sul. Este país tem uma longa tradição em planos de desenvolvimento. Falar de Amazônia é lá no capítulo 6º, 7º, em desenvolvimento regional, junto com o Nordeste aí do Canuto, né? Nunca foi prioridade. Ali onde é a fronteira, onde tem N consequências ambientais e biodiversidade, you name it, né? Não há uma proposta de inserção internacional. Nunca houve, né? Bom, eu não vou discordar da Vera nem do Renato. Acho que eu concordo plenamente que essa ideia de sequência, de fazer algumas reformas internas primeiro para depois avançar na inserção internacional, não faz o menor sentido, e acho que talvez até faça sentido o contrário, né? A inserção internacional como uma espécie de mãe das reformas. Aí. Eu acho que também a gente não pode supervalorizar a inserção internacional, né? A inserção internacional é fundamental, mas até pelos motivos que o Renato acabou de mencionar, né? Um número pequeno de empresas que estão diretamente expostas. Eu acho que você tem uma agenda micro que vai muito mais além disso. Eu e o Otaviano escrevemos sobre isso, né? Otaviano, em algum tempo no passado. Você tem uma agenda micro que requer que as outras reformas também sejam realizadas, até para você, de fato, ter um impacto grande sobre a produtividade da economia. Mas eu acho que não tem a menor dúvida que a sequência, esperar melhorar internamente, não faz o menor sentido. Um pouco, dois pontos aí. Eu estou tentando ser mais otimista, então estou tentando ver se a gente gera alguma controvérsia aqui por aí. Eu deixo 2 pontos que eu acho que são positivos. Primeiro, reconhecer, até pelo meu papel, esse governo tomou iniciativas, né? Iniciativas nessa área, iniciativas, você pode dizer, modestas, ou aquém do que seria o ideal, mas iniciativas concretas. O acordo com o Mercosul, a União Europeia, que enfrenta uma outra dimensão de problema, que a Vera tão bem apontou, outros tipos de acordos também que estão sendo trabalhados, e reduções unilaterais, né? Até dentro do Mercosul, até um pouco forçando um pouquinho a barra no Mercosul para tentar avançar
alguma redução. Então, acho que isso aí abre de certa forma, é um fato novo na história recente do Brasil, que não se falava de acordos comerciais, não se avançava nesses temas, nem em redução tarifária. E o segundo ponto que eu sugiro, que pode talvez dar-nos alguma esperança aí, na verdade, a ideia do comércio eletrônico. Eu sempre... Eu e o Otaviano também trabalhamos muito sobre essa coisa de ambiente de negócios. Eu sempre tive a ideia de que o ambiente de negócios digital no Brasil é muito melhor do que o ambiente de negócios físico, né? E eu acho que a gente declara imposto de renda pela internet há 300 anos, não sei, enfim, tem uma certa educação. Até voto eletrônico, né, Zé? Até voto eletrônico, né? Então acho que tem uma certa... tem uma coisa positiva, e o Brasil tem se estabelecido aí de alguma forma, né? O próprio Mercado Livre, ou algumas iniciativas que são potencialmente interessantes. Então, eu acho que aí pode haver um nicho, né? É nicho, não é nada que vai mudar essa dinâmica que a Vera tão bem apresentou, mas eu acho que são nichos que podem trazer alguma contribuição no futuro. É verdade. Mas o país se destaca em número e eficiência de hackers. Aí também, putz, aí fica difícil. Pois é. Bom, mas olha, pelo menos... Deixa eu ser otimista para ajudar o Vinícius. Olha só, a gente tem tanto medo, né, de não mexe, resolve os problemas, o custo do Brasil primeiro, depois não abre de jeito nenhum, o Brasil acaba. Olhem o que está acontecendo com o sudeste da Ásia. Gente, a Indonésia tem mais população que o Brasil, são 180 mil ilhas, o negócio... Estão todos abrindo, gente. Olha o RCEP, que é o modelo de acordo, né? Tá vendo? Tem tarifa baixa e regra de origem baixíssima. Mas nada, o resto não tem regra nenhuma, sabe? Não tem regra. Até a África fragmentada, como a gente chamava lá no Banco Mundial, que produziu um relatório sobre isso, está caminhando nessa direção de... abrir tudo. E a gente não consegue convencer, né, que... Outra coisa, desemprego, está provado que não é o comércio que está causando. Sim, vai ter... A informática está desempregando muito mais e qualquer acordo, não é o produto chinês que vai fechar a fábrica. Vai fechar a fábrica por causa disso, porque é pouco competitiva. A impressão 3D fazendo sapato na Geórgia. É incrível isso, é incrível, quer dizer. Então, o problema, você não mexe porque... está piorando. O que eu quero dizer é não mexer não está adiantando como seus dados mostraram, pelo contrário. Exato. Está por dentro, a China por dentro e os mega por fora. Não tem jeito. E também fica claro que não adianta sonhar só com taxa de desvalorização cambial. Não é suficiente. Não é suficiente. Agora, sim, precisamos falar de Mercosul. Isso é importantíssimo, gente. Juntou, né? O Brasil que não quer mexer, juntou com a Argentina que não quer mexer, e você não pode tocar a história da TEC, né? Que é a tarifa externa comum, não pode mexer, porque senão os argentinos, o Mercosul, desculpe, gente, a palavra flexibilização existe em comércio internacional há milênios. Tudo bem, Argentina, fica lá fechadinha, etc. O Brasil vai mexer na sua TEC, sim, sabe? Vai diminuir, o que vai acontecer? Vocês viram que o Uruguai pediu para fazer acordo com a China. Bom, precisa saber se a China quer fazer um acordo com o Uruguai. Para quê? Né? O negócio é mais complicado ainda. Então, o problema não pode arranjar mais uma desculpa de Mercosul. Quer dizer, o Mercosul tem que convencer a Argentina, e aí eu fiz os números dela. E os números dela, Otaviano, estão muito piores do que o Brasil. Tá? Quer dizer, a desindustrialização da Argentina é muito mais galopante do que o Brasil. Então, a história é ter coragem, agir, e olha, o ASEAN não desapareceu. Tá? Tem países grandes, países pequenos, estão bombando. Gente, a ASEAN está invadindo a América do Sul. Os números são claríssimos. Tá? Bom,
acho que nós, escute, todos os componentes do que seria uma agenda de reformas de políticas para mudar a configuração do Brasil no que diz respeito à integração comercial e num contexto como o que a gente abordou no início da fala, ficaram delineados ao longo dessa sessão. Eu quero agradecer fortemente vocês por seu tempo aqui, por essa ótima contribuição e também agradecer o interesse daqueles que estiveram presentes aqui e os que irão assistir depois a versão gravada desse evento, tá bom? Obrigado também ao pessoal, dos organizadores da ANPEC, por terem nos propiciado essa oportunidade dessa conversa aqui tão rica e tão útil, tá bom? Se cuidem.